Bom, estamos aqui com o Francisco Alves, ou Quiquinho do Mirage, conversando um pouco sobre a história do Porto Franco, aqui em Grossos. Quiquinho, nos fale um pouco aí da história do Porto Franco, amigo. Na verdade, Lemuel, tudo começou em Mossoró, né? Começou em Mossoró com a ideia de um cara que era sueco e que se chamava John Ulrich Graf, né? Ele veio para ficar em Angicos, só que a convite do vigário que residia em Mossoró, ele veio para Mossoró e lá ele colocou uma loja de tecidos, né? E durante o tempo ele teve a ideia de se criar um porto, né? Que hoje nós estamos aqui, foi ideia dele, só que ele não conseguiu fazer a construção desse porto, ele chegou a morrer antes, né? Por alguns motivos de saúde. Só que pessoas que moravam em Mossoró, cidadãos moçoroenses, eles abraçaram essa ideia, né, de John Ulrich e acabaram construindo, né, o que hoje aqui a gente só tem as ruínas do Porto Franco. E que daqui parte do material chegou à construção da linha férrea que ligava o Porto Franco até a estação hoje conhecida por Estação das Artes, lá em Mossoró, chegou de embarcações que vinham de Recife, né, trilhos, dormentes, pregos. Então essas coisas vieram até aqui através de barcos, né? Mas o porto já foi construído, a construção dele começou em 1912 e foi inaugurada em 1915, mais precisamente dia 19 de março de 1915 foi inaugurado o Porto Franco, né? E a locomotiva, chamada de Alberto Maranhão, saiu daqui, fez a sua primeira viagem até Mossoró, a Estação das Artes, né? E nela estavam as pessoas que construíram esse grande porto que movimentou muito a economia de Grossos e de Mossoró e da região na época. Francisco, olhando para essas ruínas, né, e sabendo da importância do Porto Franco para a história de Grossos, para a economia de Grossos, como é que você vê a possibilidade, ou será que alguém já ventilou algum dia, de restaurar esse porto para fins turísticos? Para fins turísticos, eu não tenho conhecimento. O conhecimento que eu tenho é que alguns empresários de Mossoró, já atuais, né, não quero citar nomes aqui para não esquecer de ninguém, mas já vieram a Grossos, já fizeram uma visita aqui, né, para tentar reativar o porto, né, porque nós temos aqui o terminal salineiro, que é o Porto Ilha, que ele era do governo e que agora ele foi, como é que chama? Privatizado. Que agora ele foi privatizado, né, ele está com uma empresa privada, está comandando lá o porto. Então tentaram reativar aqui para que o porto, que hoje só serve como terminal salineiro, para que ele também fosse um porto comercial e que daqui saísse cargas, né, para o porto lá e de lá fosse para o mundo inteiro, né? Só que a dificuldade foi imensa, porque aqui não tem mais como reformar, né? Tudo já está desmoronando, os ferros já não suportam mais nenhum peso em cima. Então a ideia seria construir em outro lugar, mas pela dificuldade eu acho que as pessoas desistiram, porque até agora eu não ouvi mais nenhum rumor sobre essa reconstrução do Porto Franco, né? A população de Grossos, principalmente os estudantes, conhece um pouco dessa história? Infelizmente, eu acredito que não. Eu acredito que não, certo? Eu posso estar errado, mas até onde eu consegui conversar com meus amigos, poucos conhecem a história disso aqui. Eu acabei conhecendo porque eu gosto muito de história. Então eu trabalhei embarcado por 7 anos e na minha hora de folga que eu tinha lá, eu ia pesquisar sobre a história de Grossos e acabei lendo um livro, né, que contava a construção disso aqui. E eu achei muito interessante e daí eu comecei a me apaixonar pelas histórias da minha cidade. Então eu acredito que hoje as pessoas de Grossos não tenham conhecimento sobre isso. Alguns que seus pais contaram, algumas histórias, mas na escola em si não tem nenhuma disciplina que fale sobre isso.
que é que você acha desse projeto que nós viemos aqui apresentar à Prefeitura de Grossos, com a sua participação, de construir a história de Grossos a partir do Porto Franco e da ferrovia? Eu fiquei maravilhado quando você me fez o contato, né? Que a gente teve o primeiro contato com relação a isso. E eu acredito que é um trabalho fantástico, porque aí sim as crianças, meu filho já irá, né, consumir esse material, aprender essa história. E eu fico muito feliz, Lemuel, que a prefeita tenha se disponibilizado a nos ajudar, né? Ficou lá de prontidão para a gente, e eu acredito que vai ser um trabalho fantástico para resgatar um pouco da história da nossa cidade, tanto Grossos, né, como Mossoró e até Governador, né? A gente vai conseguir resgatar aí a história dessas cidades com relação ao Porto Franco e essa linha ferroviária. E dizer da importância, né, de apresentar um projeto como esse, um projeto que tem a possibilidade de, junto com a população, recontar a história de tudo que aconteceu aqui. E é claro, do ponto de vista pedagógico, histórico, construir um material didático que a gente possa disponibilizar para as escolas e que tanto as professoras, os professores, as crianças, os estudantes e a população, no modo geral, dessas cidades, né, possam, de fato, conhecer essa história e, a partir desse material, possam construir outras possibilidades, porque a história é sempre assim, ela é contada e recontada a partir dos vários referenciais que nós temos, né? Então é um trabalho importante que eu sou o Lemuel Rodrigues, e com o Francisco, né, presidente aqui de Grossos, está no projeto para que a gente possa ter essa oportunidade. Então, estou muito feliz, né, de estar participando, né, espero que a gente possa, em breve, estar apresentando esse projeto tão grandioso e tão importante. Muito obrigado. Francisco, e que lugar é esse que nós estamos aqui, amigo? Irmão, esse aqui a gente está aqui por trás do Porto Franco, onde a gente estava ali naquele momento. E aqui eu quero mostrar um negócio interessante. Essa história de madeira, certo? Que era usada como dormente dos trilhos. Aqui a gente ainda pode ver que tem pregos com mais de 100 anos, certo? Isso aqui, o porto foi inaugurado em 1915, né? E esse prego ele foi fabricado aí bem antes disso, né? A gente vai ver aqui vários dormentes fincados aqui na estrada para proteger aqui, para que ninguém caia, ou para sinalizar, né, um pouco aí essa questão da curva aqui. Então o proprietário da salina tinha esse material ali, ele acabou colocando aqui para fazer essa identificação aqui da curva, né, e desses dormentes. E é uma coisa histórica, né? Tá aqui, ele é preservado durante todo esse tempo.